A paz do Senhor Jesus, todos que estiverem ouvindo este áudio no dia de hoje. Hoje são 20 de junho de 2018, são aproximadamente 3 horas da tarde. E eu queria, neste momento, através deste áudio, abordar alguma coisa sobre um documento que eu postei hoje no blog Estratégia do Mundo. Primeiro, eu veio do meu coração, na minha mente, escrever alguma coisa sobre empresa estatal e empresa privada. Então, logo de manhã cedo, eu fui na internet, eu fiz uma breve pesquisa e encontrei alguns textos bons, alguns textos longos, alguns textos não muito bons, e aí eu acabei selecionando esses documentos que eu criei a postagem. Mas eu não estou muito preocupado com essa questão da empresa estatal, empresa privada. Eu graças a Deus que eu trabalhei mais de 32 anos numa empresa estatal, que é a Petrobras. Eu nunca me preocupei muito com essa questão. Às vezes você tinha algumas discussões no dia a dia lá, o próprio pessoal do sindicato, né, informando. Então algumas pessoas concordam, outras discordam de certas questões ligadas a essa área, mas eu não queria entrar dentro desse contexto, não. Eu queria entrar dentro do contexto da vida cristã, né? Dentro do contexto da vida cristã. E dentro do contexto da vida cristã, eu queria partir de um texto que eu encontrei lá no livro de Romanos, para dar sequência ao meu comentário. Eu vou agora falar para vocês o capítulo e os versículos respectivos. É o capítulo 13 de Romanos, versículo 1 até o versículo 6. Perdão, até o versículo 7. E o tema destes versículos é da obediência às autoridades. Ponto. Então, Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade existe a ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ponto final. Bem, então está muito clara aqui a questão das autoridades e a questão também do tratamento, né, que se deve ser prestado às autoridades. Eu já tinha registrado alguns anos atrás uma postagem sobre os deveres e os direitos. Os deveres, os direitos dos senhores e dos servos. Já está postado há muito tempo no blog Estratégia do Mundo. Eu também já tinha postado algum tempo atrás alguma coisa sobre sindicalização, sobre sindicato. Também está registrado, tá? Mas eu agora queria contextualizar com a minha vida, né? Eu quero me contextualizar agora essa questão da empresa estatal com a empresa privada, com a minha vida profissional dentro da Petrobras, né? Quem já teve a oportunidade de ler meu testemunho lá, vai observar que quando eu me converti, junto ao meu setor de trabalho, tinha um profissional de nível médio, que ele era pastor, né? E aí ele me apresentou, em um determinado momento, um grupo evangélico lá. Ele falou: Ricardo, eu estou indo agora, nesse momento, participar de um momento de oração lá com o pessoal do grupo evangélico da Reduc com Gere. Quer ir lá comigo?
Aí, opa, vamos lá, pastor, não vejo nada demais. Eu estava no meu horário de almoço, então, e o local onde se dava a reunião era próximo do laboratório, então, atravessava a rua, ia para uma sala lá. E quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado, porque era uma sala de gerência, onde normalmente as pessoas, os gerentes se reúnem para tratar assuntos diversos. E eu vi lá vários homens de joelhos ali, homens de joelho. Aí eu fiquei impressionado, comecei a orar e eu nunca mais saí, né? Então, dentro desse contexto, comecei a participar das atividades do evangélico. Muitas das vezes, nesses dias, eu não almoçava, eu solicitava um lanche, né? Porque o deslocamento do laboratório para o restaurante e depois voltar para o prédio da superintendência, então era muito longo, então eu preferia não almoçar, e aí eu pegava um lanchezinho e eu ficava. E olha só, gente, isso aí era uma reunião de 30 minutinhos, porque se você tem direito a uma hora de almoço, você reserva 30 minutos para o deslocamento para o restaurante, o almoço em si e o retorno para o setor. E 30 minutinhos para o momento de oração, de louvor, de mensagem da palavra. Então são mensagens curtas, né? Então a gente acaba adquirindo aquela prática, aquela dinâmica de trabalhar com esse tema, né? E eram reuniões maravilhosas, porque você está no ambiente de trabalho, pô. Você trabalha numa fábrica, porque a Reduc é uma fábrica. Matéria-prima entra a todo momento, que é o petróleo. E o resultado do processamento desse petróleo sai a todo momento, que são os derivados de petróleo. Então é uma fábrica. Então numa fábrica, a dinâmica de trabalho é uma dinâmica de uma fábrica. Então você precisa ter cuidado, tem que ter responsabilidade, tem que ter conhecimento para fazer o trabalho com precisão e com perfeição, né? Mas a pessoa tem que ter aquela habilidade para trabalhar com isso. Então os profissionais em geral, acabam adquirindo essa habilidade para trabalhar com isso. Então é uma coisa que é interessante. Só quem trabalha numa fábrica, numa empresa estatal como eu, né? Ou que tem essa dinâmica, ela vai perceber. Então, você tem 15 minutinhos, tem 30 minutinhos de mensagem. Olha, se você tem 30 minutinhos, você divide em dois tempos, né? Você pega 15 minutinhos de louvor, dá 1 ou 2 louvores, 10 ou 15 minutinhos de mensagem, depois uma oração final, todo mundo sai dali e vai para o seu ambiente de trabalho, né? Então a gente procura seguir uma dinâmica sem comprometer as nossas funções profissionais. Sem comprometer nossas funções profissionais. E nesse contexto, nós, muitas das vezes, reservamos parte desse tempo para orarmos pelos nossos gerentes, para orar pelos nossos supervisores, pelos nossos colegas de trabalho, para que a dinâmica do trabalho seja uma dinâmica que você tenha um tempo para você fazer o trabalho com perfeição, você faça cuidadosamente, você trabalha numa área insalubre, uma área de alta periculosidade, né? E também você possibilitar não somente aos gerentes exercer uma gerência sadia, né? Louvável, mas também os supervisionados, os profissionais de nível médio ou de nível superior supervisionados, eles trabalham seguindo esse critério também. E claro que tem aquela dinâmica, a gente acaba tendo aquela dinâmica. Então era muito comum, eventualmente, principalmente nas áreas operacionais, quando tinha uma parada programada, porque numa parada programada, você pega uma unidade, tipo assim, uma unidade 1250, que é uma unidade de craqueamento catalítico, que você trabalha com uma dinâmica de produção de derivado de petróleo, gasolina, querosene, diesel muito grande, né? E quando você faz uma parada programada, você contrata muitas pessoas. São mais de 300, eu estou até chutando aqui, 300, 500 pessoas.
E o risco de acidente, de incidente, é muito grande. Então você tem toda uma dinâmica de preparação, você faz uma preparação, uma PPA, né? Você faz uma... Nem a palavra correta é PPA, é uma outra palavra correta, né? Então, e para que o profissional, ou os profissionais que trabalham ali, façam o trabalho com perfeição, mas também levando-se em consideração a questão da saúde ocupacional, a questão da segurança do profissional e a questão da preservação do meio ambiente. Né? A questão da preservação do meio ambiente. Então, quando você tem uma parada programada muito longa, que trabalham muitos profissionais, então sempre tem, é muito comum no tempo que trabalhava lá, você tem aquele momento de culto de ação de graças, porque você tem uma parada programada e não teve nenhum acidente, ninguém se machucou, né? Muitas das vezes a própria empresa ela disponibiliza, né, brindes, tipo assim um relógio, ou uma camisa, um casaco, né, para as pessoas que trabalham lá. É uma maneira de incentivar as pessoas trabalharem, né, e também evitar danos para o patrimônio da empresa como um todo. Né, evitar danos para o patrimônio para a empresa. Então essa dinâmica é uma dinâmica muito, muito difícil. Então toda vez que você tem uma parada, muitas das vezes, no tempo que eu trabalhava lá, era comum, eventualmente ter uma parada, ter um momento de louvor, de adoração, um culto de ação de graças, né, ou uma oração final, porque é uma dinâmica importante. E é claro que, como a gente trabalha com profissionais de nível médio, nível superior contratados, nós precisamos ter cuidado com isso. Né? Eu já abordei isso alguma coisa no bloco Soraté, quando a gente fala de empresas terceirizadas. Porque eu nunca me preocupei, eu trabalhei 32 anos na Petrobras, eu nunca me preocupei com a questão de sofrer algum tipo de punição ou demissão. Mesmo porque eu sempre fui um profissional excelente, sempre procurei fazer meu trabalho com precisão, com perfeição, né? E cumprir meus horários, cumprir minhas tarefas com zelo, com muito amor, porque foi uma profissão que eu escolhi, então eu não vejo nada demais. Como outros centenas, outros milhares de profissionais já fizeram isso, fazem até hoje, e seguem essa dinâmica. Né? Mas como a gente tem também esse momento de louvor e adoração, então a gente reserva esse momento porque para que as coisas aconteçam com tranquilidade. Com tranquilidade, porque muitas das vezes o profissional que é contratado, ele sofre uma certa pressão, porque como é que é a dinâmica? E olha que eu conheço muito pouco essa dinâmica. O que eu posso falar é uma vaga explanação sobre a questão das empresas terceirizadas. Então, por exemplo, e pode ser uma explanação até correta, tá? Mas eu vou fazer uma explanação rápida disso aí. Por exemplo, eu estou precisando de 30 profissionais na área de informática. Eu não vou fazer um concurso público para contratar 30 profissionais na área de informática durante o tempo. Eu não vou fazer isso. Então a empresa ela faz uma concorrência, abre uma concorrência para qual é a empresa da área de informática que quer contratar 30 profissionais por um determinado período ali. Então, 3 empresas são selecionadas. Dessas 3, uma ganha. Então, essa empresa que ganhou o contrato temporário é que fez o contrato com a empresa Petrobras. E essa empresa vai contratar profissionais na área por um tempo. Então, esse contrato temporário é durante 3 anos. Então, durante 3 anos, esses profissionais vão trabalhar na Petrobras, mas eles são funcionários desta empresa. E quando se aproxima esses 3 anos, aí pode acontecer desses 30 profissionais continuarem na Petrobras, como pode acontecer deles serem trocados, se outra empresa for ganhar o novo processo seletivo. Né?
Então, é muito comum acontecer isso. Então, quando você está chegando ao final do segundo ano de contrato, o cidadão que trabalha nessa área, ele já fica, será que eu vou conseguir passar? Será que eu vou continuar depois desses 3 anos? Será que vai ser a minha empresa que vai continuar? Ou será que vai ser outra empresa que vai entrar? Será que essa outra empresa que vai entrar, ela vai me admitir? Então é comum isso. Então, de vez em quando, o colega fala, poxa, Fernandes, vamos orar. Vamos orar um pouquinho, porque o processo seletivo está acabando, daqui um dia vai acabar o contrato temporário. E a gente orava muitas das vezes. Então, cria aquele ambiente de certo temor, né? Então, a gente procura fazer essa dinâmica, né? Para que quem entrar, quem estiver cuidando dessa parte aí, seja a pessoa mais reta, porque é um problema sério que ele trabalha com isso. Então eu particularmente, Ricardo, quando eu comecei a participar do grupo evangélico, então, muitas das vezes, nós tirávamos 2 dias para reunião lá no grupo evangélico. Um dia só de oração e um dia só para esse momento de louvor, da mensagem, de 15 minutos, de louvor e 15 minutos da mensagem, né? Então, foi uma prática que eu comecei a adquirir isso lá, né? Foi uma prática que eu comecei a adquirir isso lá. Então, muitas das vezes, outras pessoas... Eu não estou dizendo que eu era o único. É claro que, com certeza, outras pessoas faziam, mas eu fazia isso, com certeza. Né? Eu fazia isso, mas eu fazia dentro do meu horário de intervalo. Eu não me preocupava. Eu fazia no meu horário. Eu tinha prazer em fazer isso, né? Eu tinha prazer em fazer isso. Eu não via nada demais, né? E fazer... seguir essa dinâmica. E por isso que eu nunca me preocupei com essa questão de ser uma empresa estatal. Eu sempre fui um profissional excelente, eu segui meus critérios de trabalho. Tanto que, na minha despedida da Petrobras, quando eu fui transferido da refinaria para o Sempre, o meu gerente falou, Ricardo, quando você estiver lá no Sempre, depois você vai ter que dar um pulinho aqui na refinaria para passar o serviço para quem ficar no seu lugar, para saber como é que era a dinâmica do seu trabalho. Tá bom, Capo, tudo bem. Depois que eu estiver lá no Sempre, você liga para mim, providenciando o transporte para mim ir para voltar, não vejo nada demais. Então alguém me ligou depois, aí eu fui lá na refinaria. Quando cheguei lá, o pessoal estava preparando um banquete para mim, que era uma festa de despedida. Depois me deram até uma plaquinha, tá lá em casa, lá que tá lá com a Rosa lá. Então, é uma coisa que faz bem pra gente, que a gente percebe que não é em vão a nossa vida, né? A nossa vida de oração, né? E a nossa vida como profissional, né? Como um todo, né? Por que, queridos? Porque nós estamos no mundo, nós não somos deste mundo, nós estamos no mundo. E nós, como sal da terra, como luz do mundo, devemos preservar a boa conduta profissional também. Ser cumpridor dos nossos deveres cívicos, chegar na hora certa, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? Desenvolver a nossa capacidade, muitas das vezes, profissional. Nós temos vários homens aí que são referência, né, na fé cristã, que são atalaias de Deus. Então, por quê? Porque nós estamos neste mundo. Então, as pessoas, elas acabam chegando-se a Deus através do nosso testemunho de vida profissional. O nosso testemunho de vida profissional, né? Mas a gente precisa também ter cuidado, né? Eu sempre falo, quando eu estou na escola dominical, gente, nós estamos no mundo, nós devemos ser simples como uma pomba e devemos ser prudentes como uma serpente, né? Por isso que eu sempre, no tempo que eu estava lá na liderança do evangélico, eu era muito rigoroso com a questão do horário de intervalo. Passar 5 minutinhos, 10 minutinhos do horário, ótimo. Agora passar um tempo muito longo, as pessoas começam a reclamar. Pô, estão reunindo ali, né? Está no horário de trabalho, né? Então, olha só o mau testemunho. Então, procurava ser cuidadoso com relação à questão do nosso horário, a nossa atividade profissionais. Então, a gente deve ser simples como uma pomba e também prudente como uma serpente, né? E também levando-se em consideração que muitas vezes nós temos colegas que não têm esta visão, né? Que não tem esta visão. Então, o que nós podemos fazer?
A gente vai reclamar? Pô, fulano não é muito legal, então vamos orar por ele. Vamos orar por ela. Vamos fazer aquilo que o nosso Senhor nos convida para nós fazermos. Nos convida também, Ele nos orienta, nos ordena a fazer, orarmos uns pelos outros. Quer sejam cristãos ou não. Quer sejam cristãos ou não. Então, devemos, sim, ser zelosos do bem. E aí, nesse contexto, que eu resolvi colocar esse documento aí sobre as empresas estatais, as empresas privadas, né? Sobre a questão dos direitos e deveres dos servos e dos senhores, a questão do sindicalizado, né? Para que o nosso trabalho como um todo ali seja um trabalho prazeroso. Olha, eu ficava maravilhado muitas das vezes, como estava lá trabalhando pra caramba, cansado. Aí quando é lá para o auditório, então para o mini auditório, eu começava a ouvir os irmãos cantando, os irmãos louvando a Deus na área, ali no auditório, mini auditório. Aquelas vozes, elas ecoavam pelos corredores. Caramba, fazia bem. E muitas das vezes, algumas pessoas que nunca tinham ido lá, de repente começavam a ouvir uma voz, aí entrava lá, poxa, caramba, pessoas se reunindo aqui no intervalo de almoço. E nós tínhamos cuidado sempre de falar com o nosso superintendente. Quando chegava o superintendente, o superintendente geral, o superintendente adjunto, normalmente a gente comprava uma Bíblia, escrevia alguns dizeres interessantes, depois solicitávamos uma reunião com a secretária do gerente geral, e entregávamos a Bíblia para ele, para ela, né? E comentávamos, olha, que nós estamos aqui, nós temos um grupo evangélico, nós reservamos parte do nosso horário de descanso para nós orarmos, para nós cantarmos louvores, para nós trazermos a palavra, e também orarmos pelos colegas, pelos gerentes, para que possam desenvolver a sua gerência, a sua supervisão, o seu trabalho com perfeição, né, levando em consideração a questão da segurança, a questão da saúde, a questão do meio ambiente, e trabalhar com prazer. Falávamos isso. Isso no tempo do pastor Fernando, no tempo do pastor Joaquim, no tempo do Jair, no meu tempo também. Como também quem ficou no meu lugar. Então, é importante isso, porque nós estamos no mundo, e nós não somos deste mundo, nós devemos ter a nossa vida reta profissional. Então, em função disso, eu comecei a escrever alguma coisa sobre a questão da área profissional, a questão da empresa estatal, empresa privada, a questão do sindicalizado, do sindicalismo, a questão também dos direitos, deveres dos servos e dos senhores. Eu também escrevi alguma coisa sobre a minha última gerência. A última gerência que eu trabalhei na Petrobras foi a gerência da biotecnologia, né? Uma gerência nova, né? Uma gerência que trabalha com combustíveis alternativos, são combustíveis alternativos, são digamos assim, fontes energéticas alternativas. Por quê? Porque o petróleo é um bem finito. O petróleo é um bem finito. Há muito petróleo embaixo da terra, né? Nós temos a bacia de Campos, nós temos a bacia Santista, que tem tem muito petróleo ali no pré-sal, né? Tem muito petróleo que está começando agora a ser produzido. E isso dentro do Brasil, fora as outras nações. Mas é um bem finito, em algum momento ele vai acabar. Então, não só a Petrobras, mas outras empresas petroleiras, outras empresas de energia, elas procuram trabalhar com alternativas, né? Você tem, né, as energias eólicas, as energias solares, né? Então, a minha gerência, ela trabalhava com esses combustíveis alternativos, né? Basicamente, né, diesel, né, álcool, entre outras coisas. E eu abordei alguma coisa sobre isso também
no documento no blog Sal da Terra, Luz do Mundo, tá bom, queridos? Então, eu quero agora finalizar esta postagem com uma breve oração. Pai amado, Pai de graça, Pai de misericórdia, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem, de certa forma, eu creio que o Senhor tem me inspirado e muito a abordar temas importantes, mas temas complexos, temas de difícil abordagem no nosso meio profissional, mas eu creio que são temas que fazem parte da vida cotidiana do trabalhador como todo. E creio eu que ele vai iluminar, ele vai esclarecer muitas coisas. Eu fiz o meu melhor. E por isso, desde já quero te agradecer, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina ontem, hoje e amanhã para todo sempre. Pai, amém e amém.